meu nome é Evelyn. E eu me chamo Fernanda. Meu nome é Gabriele. E eu me chamo Isabelle. Esse é o nosso trabalho sobre o uso excessivo de produtos descartáveis não utilizáveis. Começando com a introdução, nós iremos apresentar tudo o que já foi passado e iremos adicionar mais algumas coisas, como formulário para poder estar entendendo melhor as pessoas e o que elas pensam sobre o nosso tema. O objetivo geral é analisar o problema do uso desses itens no meio ambiente, socialmente, economicamente, analisando a influência do marketing, culturais, e compreender o porquê das escolhas e preferências desses produtos, identificar estratégias para reduzir o impacto negativo deles sobre o meio ambiente. O objetivo específico do nosso projeto: coletar dados sobre esses materiais e analisar a influência social, tecnológica e sociológica deles. E também identificar os itens mais frequentemente utilizados por meio de pesquisas e o porquê delas. E com base nesses dados, a gente desenvolveremos as soluções para reduzir esse impacto negativo causado por eles no meio ambiente. A justificativa, que é o porquê escolhemos o sistema, que a preocupação ambiental significativa sobre ele está sendo um problema de grande urgência, já quando maior consumo, maiores desafios relacionados à poluição, à escassez de recursos naturais e danos à vida marinha. Então, abordar sobre esse tema nos traz a possibilidade de propor alternativas sustentáveis. E a ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, foi a ODS 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis, tornar as cidades e comunidades mais inclusas, seguras, resilientes e sustentáveis. Então, através ali de medidas que incluem o uso responsável dos recursos naturais e também que reduzem ali a poluição. E a ODS 12, que é produção e consumo responsáveis. Então, garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis através de práticas sustentáveis que reduzem ali a pegada ambiental e também a eficiência ali dos recursos naturais. Tipo de pesquisa: pesquisa explicativa. Abordamos as principais perguntas para esse tema, a origem do tema e os problemas relacionados. Na pesquisa descritiva, com base nisso, fizemos uma ampla pesquisa para essas perguntas e, sendo assim, descrevemos seus principais pontos e soluções sustentáveis. Como o uso de objetos descartáveis contribui para a crise ambiental? Então, o uso excessivo de objetos descartáveis é muito comum hoje, mas seu impacto é significativo. Então, eles demoram ali muitos anos para se decompor, poluindo o nosso ambiente. E esse problema começou com a Revolução Industrial, evoluindo para a produção massiva de produtos modernos, que muitos dos quais se tornam lixo muito rapidamente. A sociedade moderna promove o consumo e a substituição constante dos produtos, resultando em montanhas de lixo. Então, o estilo de vida agitado das pessoas, das grandes cidades, aumenta ali o consumo de descartáveis, gerando mais resíduos, especialmente em regiões ricas e industrializadas. E o descarte inadequado desses objetos em locais como vias públicas, praias, agrava a poluição ambiental. E segundo o ISLO, Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, estima-se que 50% das cidades brasileiras despejam resíduos e lixões e mais de 17 milhões de brasileiros não têm coleta de lixo em suas casas e, por isso, apenas 4% do que é descartado é reciclado. Os impactos incluem a acumulação dos plásticos nos oceanos, já que eles levam ali séculos para se decompor, e o que acaba ali prejudicando a vida marinha. E a produção de descartáveis consome os recursos naturais e energia, contribuindo para a poluição do ar e do solo. Além disso, a saúde humana também pode ser afetada por essas substâncias tóxicas que são liberadas durante a fabricação ou o descarte desses produtos. A tecnologia ela também ajuda bastante com as tecnologias inovadoras, no caso a máquina 3D, é um exemplo, que você pode estar usando filamentos de garrafa PET, feitos com garrafa PET, no caso, você pega a garrafa PET, corta em tirinhas e faz o filamento para recarga da máquina 3D, podendo fazer vários objetos interessantíssimos. Um grande problema de você não reciclar os itens descartáveis é que ao misturar o orgânico com o descartável, você poderia reciclar, por exemplo,
um papel com o resto de comida, no caso feijão, alguma coisa molhada. Se misturar, o papel vai se deteriorar e você vai estar perdendo alguma coisa para você estar reciclando. Porque a indústria dos objetos descartáveis não reutilizáveis e o consumo em massa são influenciados pelo marketing, o marketing em si exerce uma grande influência, principalmente com seus estímulos visuais e enfatizando quão bem e poderoso vai ficar e quão prático o produto deles até você consumi-lo. E estratégias como influenciadores digitais são muito utilizadas, pois eles têm um grande número de seguidores e, consequentemente, influência. Uma pesquisa que a Spark Equilibrium fez mostra que 76% das pessoas já foram influenciadas por algum influencer digital. E embalagens também influenciam. E uma pesquisa que a Two Sides Brasil fez mostra que 99% das vezes a embalagem é um ponto decisivo para se a pessoa comprar aquele produto ou não. E na embalagem, às vezes, o material ele não faz bem e acaba trazendo danos ao meio ambiente, gerando resíduos. Em relação ao consumo excessivo, que também é outro fator ligado a isso, tem a substituição imediata, que as pessoas preferem comprar algo novo do que arrumar o antigo delas, porque provavelmente já tem algo mais utilizado que o antigo, que elas já tinham, gerando mais resíduos sólidos. Tem a questão social, que o uso desses itens é muito generalizado em reuniões, festas, eventos, e isso requer uma mudança de valor com uma abordagem adaptativa muito grande. E tem o desejo humano, que eles obviamente eles querem uma conveniência imediata, eles querem um status social, então eles vão acabar ignorando todo o seu impacto ambiental. A extração de recursos naturais para a produção dos objetos descartáveis não reutilizáveis pode ter consequências negativas. O crescimento econômico é essencial para o desenvolvimento social e industrial de um país. Porém, muitas vezes a natureza é considerada como um obstáculo para a expansão dos projetos considerados essenciais para o alcance dessas melhorias, na qual deve sofrer profundas alterações em seu meio ao longo do tempo. A extração de recursos naturais para a produção desses objetos descartáveis não reutilizáveis tem várias consequências negativas para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. Algumas dessas consequências são esgotamento de recursos naturais, como gás natural, petróleo, são geralmente finitos e não podem ser renovados. Aumento da produção de resíduos, a poluição dos rios, lagos e oceanos e o aumento do consumo de energia. Esses objetos requerem uma grande quantidade de energia para ser produzidos. A visão histórica e comparativa do uso de objetos descartáveis não utilizáveis em diferentes países e regiões do mundo. Bom, países desenvolvidos eles tendem a consumir excessivamente os objetos descartáveis, criando um ciclo de desperdício. Enquanto os países em desenvolvimento, a falta de estrutura adequada resulta em descarte inadequado, que acaba ali agravando os problemas ambientais. E esse hábito contribuiu para a desigualdade social, já que os mais pobres não podem consumir frequentemente esses produtos, embora enfrentem os impactos ambientais negativos. E os trabalhadores na produção de descartáveis, muitas das vezes, são mal remunerados, têm salários baixos e condições precárias, o que perpetua ali a pobreza. Esses em desenvolvimento têm altos níveis de uso, isso resulta na cultura do desperdício, mais condições de trabalho e poluição. Em muitos lugares estão adotando essas medidas para reduzir os objetos descartáveis e promover ali práticas mais sustentáveis. Bom, e segundo aqui a pesquisa retirada do livro, a produção global do plástico liberada pela China atingiu 288 mil tonnes em 2012. A União Europeia produziu 57 mil tonnes e o Brasil consumiu 6,91 milhões de toneladas de plástico em 2013. Entrando nas bases tecnológicas, eu vou começar com geografia, que no caso é a geografia ambiental, que vai estar ajudando você a entender o jeito que o homem age na natureza, como que ele vai preservar hoje para poder ter amanhã, que é muito da sustentabilidade, é o tema principal da sustentabilidade que ela aborda, no caso, poder estar entendendo como que o ser humano vai estar agindo na natureza, o que ele vai estar sentindo. Uma matéria importante também são os processos criativos, que no caso seria você abordar toda a sua criatividade,
o que você vai estar usando para poder resolver seu problema, o seu problema, como que você vai resolver, testar e ter uma criatividade realmente para poder resolver aquilo. Energia para ser produzidos. A base tecnológica de física é o uso excessivo de produtos descartáveis não reutilizáveis, que está relacionado ao conceito do desperdício e ao impacto ambiental negativo causado por esses produtos. Que na física, ela nos ajuda a entender a consequência desse uso excessivo de produtos descartáveis. Na base tecnológica de português, eu trouxe o tópico escrita e argumentativa, porque ela pode ser discutida os impactos negativos desses produtos no meio ambiente e na sociedade, apresentando argumentos lógicos e baseados também para defender suas posições. E o debate e o diálogo, que é muito importante também, porque pode ser trocar opiniões, compartilhar experiências e aprender respeitar diferentes pontos de vistas e perspectivas. E desenvolvendo a habilidade de comunicação oral e o pensamento crítico, que é muito importante. Base tecnológica de matemática, ligamos com o tópico progressão geométrica, porque ela vai permitir analisar o declínio e o crescimento e serve como uma comparativa estimativa do uso desses produtos. Também linkamos com o tópico análise combinatória, que é a quantidade de possibilidades de combinação desses produtos, evidenciando a multiplicidade de escolhas e a ampla utilização. História, linkamos com o tópico indivíduo, sociedade, cultura e ética, como eu já citei anteriormente, porque ele é aceito em eventos, tem o desejo humano de possuir e consumir, então ele é consumido em uma larga escala muito grande, além de que todo esse sistema foi baseado na extração insustentável de recursos naturais, que teve seu começo lá na Revolução Industrial, juntamente com o consumismo em larga escala. Também ligamos com o tópico política e trabalho, porque a política é relacionada a isso com as regulamentações, leis e incentivos que elas fazem para diminuir o uso desses produtos. Porém, relacionado com o trabalho, determinadas indústrias continuam a produzir e ignorando totalmente seu impacto, e ainda assim os trabalhadores acabam sendo mal remunerados. Agora, base tecnológica de química, métodos sustentáveis de extração, processos produtivos, uso e consumo. Então, para a produção ali desses objetos descartáveis, utiliza-se dos recursos minerais e fósseis, o que acaba ali prejudicando a biodiversidade. Então, isso são os fatores negativos em relação ao uso de objetos descartáveis. E também ao seu descarte, que prejudica ali. Biologia, interação ecológica e energia no ambiente, descarte de indivíduos de resíduos e seus efeitos nas cadeias tróficas e nos organismos. Então, muitas das vezes esse descarte acaba ali prejudicando as cadeias tróficas, já que um depende ali do outro, então se você acaba afetando uma, prejudica a outra. Problemas ambientais decorrentes à ação antrófica. Então, o efeito estufa, manutenção da vida e as consequências de intensificação, mudanças climáticas, aquecimento global. Então, o descarte indevido está relacionado a esses fatores, já que muitas das vezes ele está ligado ali ao gases de efeito estufa, dependendo do produto, o que agrava ali no aquecimento global e, consequentemente, ali uma prejudicação no meio ambiente. Fez também o Forms, que linka tudo, né, com o nosso trabalho, que é o uso excessivo de produtos descartáveis não reutilizáveis no nosso projeto. Bom, a primeira pergunta que a gente colocou foi: qual é a sua idade, para a gente saber qual público-alvo tem que estar sempre sabendo. Que foi entre a faixa etária de 14 a 17 anos, que equivale a 37,4%. Com que frequência você utiliza produtos descartáveis no seu dia a dia? Vemos aqui que as maiores porcentagens são diariamente, semanalmente. Isso pode se dar a fatores como conveniência, resistência a hábitos de consumo consolidados, disponibilidade, coisa do tipo. Qual dos itens abaixo você frequentemente descarta? Vemos que os itens mais descartados ali são marcadores, embalagem de alimentos e bebidas, garrafa plástica. Isso se deve porque são itens com uma disponibilidade maior e muito generalizados no nosso dia a dia. E itens não tão
são descartados como pratos de papel, palitos de plástico ou embalagem de cosméticos é porque eles possuem um uso mais pontual e não são tão comuns assim. Quais fatores influenciam sua escolha de usar produtos descartáveis em vez de utilizáveis? Grande parte das pessoas respondeu a disponibilidade, já que isso pode indicar que essas pessoas optam por produtos descartáveis porque eles estão amplamente mais disponíveis em lojas, mercados, restaurantes, entre outros, ou em áreas da sua vida cotidiana. E a conveniência de encontrar esses produtos prontamente pode influenciar suas escolhas. E a segunda parte mais votada foi os custos, já que muitas das pessoas veem os produtos descartáveis como uma opção econômica, talvez porque elas sejam frequentemente mais acessíveis em termos de preço, em comparação com produtos reutilizáveis que podem ter um custo ali um pouco mais alto. E o terceiro fator é a conveniência. Então, isso sugere que a praticidade e a facilidade de uso desempenham um papel significativo para as pessoas optarem ali pelos produtos descartáveis. Você está ciente das alternativas reutilizáveis disponíveis para os produtos descartáveis que utiliza? Aqui teve o empate das duas respostas. Então, sim, estou ciente e uso alternativas reutilizáveis. Então, indica que o participante ele tem um conhecimento sobre as alternativas reutilizáveis e opta por utilizá-las. E essas pessoas demonstram ali estar conscientes das opções mais sustentáveis disponíveis e adotam ali bons hábitos de consumo e consideram menos prejudiciais ao meio ambiente. E, por outro lado, sim, estou ciente, mas prefiro os descartáveis. Então, corresponde que essas pessoas conhecem as alternativas reutilizáveis, porém, optam ali em continuar usando os produtos descartáveis. Isso pode indicar que, apesar de estarem cientes das alternativas, outros fatores ainda levam a preferir os produtos descartáveis em determinadas situações que eu tinha falado ali anteriormente sobre a disponibilidade, os custos e a conveniência. Pequena parte, não estou consciente das alternativas reutilizáveis, então significa que esses participantes não estão cientes das alternativas reutilizáveis aos produtos descartáveis. E essas pessoas podem não estar informadas sobre as opções disponíveis para reduzir o uso de produtos descartáveis. Se você não tem conhecimento sobre os efeitos ambientais causados pelos produtos descartáveis não utilizáveis que utiliza, por favor, selecione a opção que melhor descreve a sua situação. Percebemos claramente que a maior porcentagem é que eu tenho consciência dos efeitos ambientais, mas ainda assim eu uso produtos descartáveis. E isso se dá a fatores como conveniência, praticidade e a existência de hábitos consolidados. Nessa questão, nós percebemos que a grande maioria das pessoas preferem usar os descartáveis, mesmo entendendo o grande impacto que ele traz para a natureza, para a sociedade, para o ser humano mesmo. E isso é muito ruim, por conta de preguiça, por conta de ser mais caro, querendo ou não. A maioria dos objetos que são reutilizados e vendidos comercialmente são mais caros, sim. E por estar ali, na palma da mão. Onde você costuma descartar esses produtos depois de utilizados? 62,8% colocaram a opção lixeira comum, crucial para identificar o público-alvo e para a gente promover as soluções sustentáveis. A pergunta foi se o marcador for reabastecido com tinta artesanal ou vela artesanal, a partir desses materiais descartáveis. Quais você usaria? Cerca de 76,7% falaram que o marcador é reabastecido. Porém, a importância da sustentabilidade reutilizar materiais descartáveis, como recarregar marcadores com tinta artesanal ou criar velas com cera reutilizada. Essa é uma ideia principal do nosso projeto. E as pessoas também, a gente vê que o nosso público-alvo, eles descartam muito marcadores. Então, a gente vai usar uma tinta artesanal. Sim, nós percebemos como reciclar e ter a noção de como agir corretamente. Também é notório que as pessoas, elas sabem, a maioria delas sabem as opções viáveis que possuem e mesmo assim preferem usar materiais descartáveis por conta de inúmeros motivos.